dia que nós recebemos deste ambiente permaneça conosco o mais tempo possível. E o tema hoje é um recurso que todos nós fazemos parte dele. Porque quando nós adentramos a casa espírita e muitas vezes viemos à casa espírita impulsionados para participar desse recurso. E quando nós falamos desse recurso, é exatamente a terapêutica, vamos dizer assim, que a ciência espírita nos faculta. Porque quando nós falamos em sublime doação, nós estamos nos referindo ao passe espírita, que todos nós nos submetemos a ele, principalmente nos momentos de grandes inquietações da nossa alma, do nosso coração e do nosso corpo físico. Então, esses sentimentos que nos afetam diretamente no dia a dia da nossa existência, principalmente nesse momento de transição planetária, em que nós estamos mudando de ciclo, saindo do mundo de provas e expiações, palmilhando na trajetória do processo para podermos realmente implantar na seara dos nossos corações o mundo de regeneração. Então, essa imagem que nós estamos vendo aí, com essas mãos pulsando esse coração, por isso nós qualificamos de sublime doação, porque todo aquele que se dispõe à prática do passe na casas espíritas, ele primeiramente tem que desenvolver esse sentimento. Então é um sentimento que deve desabrochar no nosso coração, que é o sentimento da pureza maior que nós possamos doar, que é o amor. Quando Jesus realmente implantou esse legado há mais de 20 séculos na face da Terra, ele tinha certeza absoluta de que através desse sentimento nós realmente poderíamos nos auxiliar mutuamente, porque ele nos forneceu todo o cabedal da sua experiência vivida no processo da sua evolução espiritual, porque se nós temos consciência de que a evolução só é atingida através da reencarnação, com certeza Jesus passou pelo processo e ele alcançou esse estágio de pureza máxima para o qual nós hoje também estamos nos encaminhando, consciente da nossa trajetória. Então, se nós temos todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos possibilita, então nós temos consciência dessas verdades. Então, por isso, esse sentimento, por essa razão, esse sentimento é que nos conduzirá à plenitude espiritual. Porque a partir do momento que nós vivenciá-lo na sua integridade da pureza, que ele é na compreensão do nosso entendimento, nós realmente produziremos aquilo que Jesus disse, que nós faríamos tudo aquilo que ele estava fazendo e muito mais ainda. E ele deu para nós todo esse conhecimento. E através vamos dizer assim, da nossa evolução espiritual, todos nós temos nos deparados com muitos testemunhos e depoimentos dessas verdades. Através da própria ciência, através da filosofia, que é o tripé da nossa doutrina, e a moral de Jesus. Então, o sustentáculo das nossas vidas. E nenhuma delas nós podemos desassociar. Então, por isso que esse sentimento deve realmente prevalecer nas nossas vidas. Hoje, vamos dizer assim, que seja uma velhinha ou aquele vagalume que às vezes na noite escura clareia aquele pequeno espaço ao nosso derredor. Sejamos esse vagalume e primeiro iluminemos o espaço onde nós nos encontramos. Posteriormente vamos ampliando essa luz que existe em todos nós. Em todos nós, vale repetir, essa centelha divina existe. Muitas vezes em estado latente, ainda adormecido, mas um dia ele vai aflorar. Por isso, às vezes nós ouvimos assim que existem dois caminhos para encontrarmos a verdade. Um através do amor, pela nossa livre e espontânea vontade, que nós despertamos para esse
para essa consciência, para essa realidade da nossa própria vida na face da terra, e o outro caminho é a dor. Divaldo sempre dizia e diz que a dor haverá de acampar ainda por muito tempo no seio da humanidade, porque nós ainda não compreendemos o verdadeiro sentido desse sentimento máximo que é a lei de amor. Então esse sentimento nós precisamos alimentá-lo. Agora, nessa última palestra dele lá em Maringá, que antecedeu o Congresso Estadual Espírita, que está se encerrando hoje lá em Curitiba, ele afirmou a mesma coisa, que aprendamos a amar, que amemos os nossos semelhantes, que amemos os nossos entes queridos, os nossos amigos, os nossos desafetos, principalmente porque são espíritos que sinalizam aquele ponto que nós precisamos alinhar, ajustar perante essa lei de amor. Então esse sentimento deve realmente ser o nosso norte, ser a nossa meta, e que nós possamos exercitá-lo enquanto estamos a caminho. E nós temos esse preceito que nós todos conhecemos e que muitas vezes nós deixamos de lado. E aqui ele já diz para nós, está lá inserido no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, no item 5, nós podemos chegar em casa e confirmar esses dados. E ali nós encontramos, amai-vos, espíritas. Aqui ele está fazendo um pedido de chamamento de atenção para nós espiritistas, ou para nós simpatizantes da doutrina espírita, para nós que estamos buscando conhecer essa lei. Né? Então ele está dizendo para nós, espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo é isso que nós todos fazemos quando buscamos também a doutrina espírita. E o nosso irmão, na abertura da sua fala nesta manhã, já fez um apanhado geral dessa atividade da casa. E uma janela, que eu digo assim, que o ESG é uma janela que se abre para que nós possamos despertar a nossa consciência e aprofundar nessa ciência, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Eu estava dizendo a Cineia que no Centro Espírita Nosso Lar, nós não temos mais espaço físico e as salas já estão todas tomadas. Então aqueles nossos irmãos que são 55 pessoas na lista de espera. Por que eu vou deixar essas pessoas na lista de espera se o Centro Espírita Meio oferece o estudo sistematizado da doutrina espírita? Na quinta-feira passada implantamos lá no Amor e Caridade. Então por que nós vamos deixar pessoas esperando, sendo que as outras casas também oferecem essa oportunidade? Direcionemos essas pessoas a essas casas. Em todas elas, onde tem. No Maria de Nazaré tem, lá no internado. O Vinha de Luz também tem. Então, veja bem como que realmente a preocupação nesse instruir-vos está grande. Agora, nós temos que colocar em primeira mão o primeiro mandamento, que é o nos amarmos. Esse sentimento deve realmente prevalecer na nossa alma, no nosso coração e na nossa essência divina como seres imortais que somos. Então isso só para que nós possamos ir conduzindo o nosso pensamento para o tema que nós vamos abordar nesta manhã, porque ele vem todo embasado nesse sentimento, porque nós entendemos que realmente precisamos, como disse o Divaldo, o mundo está carente de amor. Não esse sentimento de amor vulgar que nós entendemos, ou então aquele abraço, como ele colocou, abrace-se, dê esse abraço fraterno, não o abraço sensualizado, mas o abraço do verdadeiro sentimento de amor, que diz um para com os outros, sou seu amigo, estou contigo. Isso que ele estava dizendo para todos nós. E a Joana de Ângeles, na sua obra Vitória sobre a Depressão, lá no capítulo 20, através da psicografia do Divaldo, veja o que ela nos recomenda, veja o que ela nos diz. Olha a dimensão que é a casa espírita e que muitas vezes nós não damos a devida atenção a isso. E a Sueli Caldas Schubert, no seu livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, ela delineia com muita propriedade a qualificação das casas espíritas e até mesmo o seu início.
Então é uma obra que nós até recomendamos para a gente poder entender bem o papel dessas casas, da qual nós fazemos parte. Então, olha como ela coloca para nós. O centro espírita, na sua condição de escola, de educação da alma. Por que ela se refere à educação da alma? Nós não somos seres imortais? Somos ou não somos? Somos. Nossa, está tão fraquinho, acho que ninguém tomou café da manhã hoje. Somos ou não somos? Ah, tomaram café sim. Então, a educação das almas, porque esse ensinamento nós vamos acolhê-los e levar por todo o tempo. Porque somos seres viajores desse universo incomensurável, estagiando momentaneamente neste planeta chamado Terra. E aí, de hospital, porque todos nós somos doentes da alma ainda. Por isso nós estamos reencarnados nesse planeta. E oficina, porque aqui nós vimos aí, o nosso irmão fez uma convocação para aquelas pessoas que se dispuserem a fazer parte desse grupo da prece, que é a terça-feira, junto com a Neuli, a Cineia, e certamente outros integrantes. E que esse trabalho é de dedicação de amor, porque quando nós saímos do nosso espaço e nos colocamos a servir, porque Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E se nós dizemos que Ele é o nosso guia e modelo, pelo menos nós temos que fazer um esforço para aplicar aquilo que Ele viveu. Então, essa é a oficina que nos oferece a oportunidade de sermos servidores uns dos outros. E santuário, por que santuário? Porque aqui nós fazemos principalmente esse intercâmbio do plano físico com o plano espiritual. Certamente nós fazemos isso diariamente, mas aqui, nesse momento, que particularmente considero sagrado, porque nós estamos aqui para falar das nossas questões, das nossas aflições. Aqui é o altar dos nossos corações que se evidencia, descaracterizando-nos do nosso personalismo. Por isso nós consideramos realmente um santuário, no qual o amor se expande. Então nós vamos nesse nosso interrelacionamento, na vivência das atividades no movimento espírita, nós vamos expandindo esse sentimento de amor. Porque quando nós nos preocupamos com o nosso semelhante, nós esquecemos dos nossos próprios problemas. Basta nós fazermos esse exercício e nós vamos identificar e comprovar essas veracidades. E os nossos problemas se solucionam com a maior naturalidade possível, porque nós estamos preocupados com os nossos semelhantes, primeiramente. Dar de si sem pensar em si. É o que o Evangelho de Jesus nos convoca. E passa, então, o centro espírita a constituir-nos um lugar ideal para aprender a servir, cooperando em favor da iluminação das consciências e da expansão do bem em toda a terra. Porque nós somos multiplicadores desse sentimento de amor que há mais de 20 séculos Jesus implantou na seara da humanidade. E como multiplicadores, nós temos que fazer a nossa lição de casa. E aí nós vemos também, esse estudo, só para que a gente tenha essa compreensão, eles foram embasados nas obras básicas e nas obras subsidiárias idôneas, que se baseia também no Pentateuco da doutrina espírita, para que todos nós possamos, com base no bom senso kardeciano, refletir e tirar nossas próprias conclusões. Porque eu digo sempre que tudo aquilo que nós trazemos para a nossa reflexão são pontos que consideramos extremamente importantes e que cada um de nós devemos buscar aprofundamento daquilo que nós vamos estudando, porque eu considero um estudo
Não é uma palestra. Palestra é para aqueles que estão qualificados para tal. Eu digo que mais é um estudo para nós. E vamos ver aqui uma reflexão de André Luiz. Ele diz assim para nós: comece orando. Quem é que hoje, ao despertar pela manhã, já fez a sua primeira oração? Só? Então vamos exercitar mais. Quando os nossos olhos materiais abrem-se para a luz do dia, vamos elevar o pensamento a Deus e dizer a Ele: muito obrigada, Pai, pela oportunidade do repouso da noite que passou e mais este novo dia que nos oferece a oportunidade de podermos caminhar para a nossa evolução espiritual. Porque nós poderíamos ter desencarnado no período noturno. Então vamos agradecer a Ele a oportunidade de mais um novo dia que nos oferece na trajetória da nossa evolução espiritual. E então André Luiz já nos recomenda: comece orando. A prece é luz na sombra em que a doença se instala. Semeie a alegria. A esperança é medicamento no coração. E no livro intitulado Médico Jesus, do De Luca, ele também diz para nós que a doença é um aviso, é um telegrama, vamos dizer assim, aquele telegrama que vem via Sedex, para dizer para nós: olha, dê uma paradinha, faça uma revisão no seu dia a dia, da sua própria existência, para ver a causa de tudo isso, não é? Então nós temos que usar a nossa inteligência para poder fazer essa revisão da nossa própria vida na trajetória da nossa evolução espiritual. Se nós sabemos que estamos aqui no planeta Terra para alcançar a plenitude espiritual, nós temos que buscar esse requisito e entender como ocorre esse processo. Então aí vamos buscar aqui, lá na Revista Espírita de março de 1856, quando Kardec diz assim: o magnetismo preparou o caminho do espiritismo, dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo, do êxtase às manifestações espíritas. Sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar do outro. Então é impossível fazermos qualquer enfoque sobre o espiritismo sem relembrar todos esses fatores que são contribuintes diretos de tudo aquilo que nós conhecemos na fenomenologia espírita, que é a ciência, né? Nós sabemos que ela se baseia nesse tripé. Então aqui nós vamos, quando nós falamos em passe espírita, nós estamos intrinsecamente referenciando ao magnetismo, né? Então o magnetismo e o espiritismo são duas ciências gêmeas. É a afirmação de Kardec. Lá na Revista Espírita, aqui ele já está fazendo dentro daquele enfoque da proporção relativa a dois espíritas, lá na Revista Espírita Janeiro de 1869. Então, o magnetismo e o espiritismo são duas ciências gêmeas que se completam e explicam uma pela outra. A que não quer, olha só, e a que não quer imobilizar-se não pode chegar ao seu complemento sem se apoiar na sua congênere. Isoladas uma da outra, detêm-se no impasse. São reciprocamente como o casamento da física e da química, da anatomia e da fisiologia. Então nós não podemos jamais desassociar essa ciência da doutrina espírita. É o que Kardec está nos afirmando. Por isso nós temos que compreender bem como é esse processo, né? E lá na Gênese, no capítulo 1, item 16, ele diz assim, nós encontramos essa citação: o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria.
Ao Espiritismo, sem a ciência, faltaria apoio e comprovação. E nós vimos isso aqui muito claro na série das obras de André Luiz. E lá em 1944, quando suas obras começaram a ser editadas, a ciência não havia ainda comprovado determinados fatos que já estavam registrados na obra. E aí houve na época, contestação científica. E que nós sabemos que posteriormente tudo veio a se comprovar. Então ela afirma, ela comprova por fatos e dados. E diante de fatos e dados, não há argumento. E André Luiz, lá no livro dele, Evolução em Dois Mundos, ele nos fala: o Pai de infinita bondade, que é Deus, nosso Criador, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Quando ele diz para nós para além das estrelas, na minha concepção mental, vejo-me como esse ser viajor. Porque nós estamos momentaneamente utilizando uma roupagem física feminina de acordo com a necessidade de aprendizagem dessas funções no mundo corpóreo em que nós nos encontramos. E os senhores que estão utilizando hoje a roupagem masculina para exercício dessas funções, igualmente têm a necessidade dessa compreensão. Posteriormente, nós podemos estar invertendo esses papéis, porque somos esses espíritos vindo com a destinação além das estrelas, na trajetória da nossa evolução espiritual. Por mais que hoje nós não tenhamos essa compreensão direta, nós sabemos que somos seres nessa viagem, onde um dia aportaremos o nosso destino na condição que hoje Jesus se encontra. Eu particularmente não tenho a menor dúvida disso, porque foi para isso que o Pai nos criou. E é para essa destinação que nós estamos caminhando. Nós não viemos aqui para sofrer. Nós viemos aqui para exercitar essas potencialidades e atingir essa nossa destinação. É indispensável, diz para nós Emmanuel, que o espírito aprenda a ser grande nas tarefas humildes, para que saiba ser humilde nas grandes tarefas. É o que nós estamos fazendo. Às vezes nós somos convocados para trabalhar na casa espírita e a gente já diz assim: eu quero dar aula. Mas será que nós já estamos com todas as potencialidades para desenvolver essa tarefa? Eu quero dar passe. Mas será que nós já desenvolvemos suficientemente as ferramentas necessárias para nos qualificar essa tarefa? Aí diz assim, não, eu preciso da sua ajuda para tentar a casa espírita. E aí? Será que nós nos dispomos a essa tarefa? Eu preciso de você para limpar a casa. Eu preciso de você para fazer tarefas braçais. Mas não, nós já queremos fazer aquilo outro. Então nós temos que fazer essa repensagem da nossa própria disposição de servir. Porque seja a tarefa que for, que nós nos colocamos a serviço do bem, nós somos os primeiros beneficiados. Porque nós estaremos desenvolvendo esse sentimento de humildade no nosso coração. Eu me lembro na mocidade espírita, quando nós nos reuníamos com o grupo da dona Alzira Bessa, lá no Instituto ID, lá em Araras, no estado de São Paulo, que todos os anos se reúnem no período do carnaval. E como éramos evangelizadores na época, e também íamos todos nós evangelizadores lá reunir-se e recolher aquelas orientações. E ela sempre dizia para nós, vejo até hoje na minha casa mental, aquela senhora com uma disposição tão grande de servir, e se colocava num patamar de tanta humildade, com a imensa bagagem que ela tem, e que ela faz parte da escola fundada por Eurípides Barçanufo, lá no Colégio Allan Kardec de Uberaba. Então a gente vê essas pessoas, todos eles, ali tinha médico, tinha agrônomo, tinha professores, e a escola do próprio IT que realmente dava para nós a hospedagem. E não sabíamos quem era quem, porque todos estavam engajados na tarefa, preparando alimento, servindo café da manhã, servindo almoço, servindo jantar.
gente percebe que quanto mais nós servimos, mais nós somos agraciados pelo bem, porque os primeiros beneficiados somos nós. Nosso tempo está correndo, ainda não chegamos diretamente no nosso enfoque, mas esse é o adentramento do objetivo daquilo que nós queremos atingir. Então vamos relembrar este ser que lá em 380 antes de Cristo, olha o que o Platão vem nos dizer: a cura da parte não deve ser feita sem o tratamento do todo. Veja só, 380 antes da vinda de Jesus. Não podemos curar o corpo sem considerar a alma. E devemos começar a curar a mente, porque tanto a mente como o corpo devem ser saudáveis. Tanto a mente como o corpo devem ser saudáveis. E nós ouvimos aquele lema, mens sana in corpore sano. Se a nossa mente está sã, só produz pensamento positivo, evidentemente que nós vamos ter um corpo saudável, porque o nosso corpo é reflexo do que nós pensamos. E nós ouvíamos antes, logo aqui no início, o nosso irmão sempre chega e coloca a mensagem, uma música, e nós estávamos ouvindo uma palavra do irmão Tadeu. Ele dizia assim que não devemos guardar sentimento negativo, porque isso reflete para o nosso corpo físico, transformando em doença. Então, o nosso laboratório mental é o resultado de tudo aquilo que nós queremos. Olha só, e olha o que ele diz ainda: não deixe ninguém persuadi-lo a curar o corpo sem primeiro ter dado a cura da alma. Isso é Platão, lá em 380 anos antes da vinda do Mestre Jesus, convocando-nos a essa profunda reflexão. E aquilo que Sócrates já dizia, que nós devemos conhecer-nos, porque quando nós nos conhecemos, identificamos as nossas dificuldades e os nossos valores. E vamos trabalhar esses sentimentos que são o processo da nossa doença física. Por isso nós estamos sempre na casa espírita buscando passe ou tratamento espiritual, porque nós não identificamos essas nossas fragilidades e trabalhamos. E olha o que ele diz ainda: o grande erro dos nossos dias, isso ele já se reportando àqueles tempos. E a gente ainda vê certas situações dessa natureza nos tempos atuais. O grande erro dos nossos dias no tratamento do corpo humano é que os médicos separam a alma do corpo. Nós sabemos que hoje a ciência avançou imensamente e que esse estudo já está sendo trabalhado nas universidades. Porque chegou-se ao momento em que não basta tratar a matéria sem tratar a essência, que é o ser imortal. Porque esta é a roupagem que reproduz os nossos atos reais. A minha bagagem espiritual que eu estou trazendo comigo no processo dessa evolução espiritual. Então é isso que nós temos que entender, essa essência que somos todos nós. E aí nós vemos aqui, lá em Paulo, em Timóteo, quando ele nos diz assim: a ninguém ponhas precipitadamente as mãos. Porque nós temos que entender, por isso é importante, as pessoas que se submetem, quando chegam à casa espírita, ela passa pela triagem. O que significa essa triagem? É o atendimento fraterno, onde ela vai expor a sua necessidade espiritual, as suas inquietações, e onde ela vai realmente ser atendida naquilo em que ela se submeter. Dessas sábias advertências do apóstolo dos gentios, concluímos que as pessoas só devem buscar os recursos do passe quando realmente tiver necessidade.
Então, por isso nós fizemos toda essa introdução para dizer que o passe é um complemento para nos fortalecer espiritualmente, reenergizar as nossas forças íntimas, que é através dos centros de força, localizado na nossa constituição perispiritual, e para que nós possamos então processar a própria cura, se for o caso. Então, por isso que Paulo já recomendava na carta aos Timóteos, para que não imponhamos as mãos precipitadamente sobre as pessoas. E que dessas advertências, ele está dizendo para nós que devemos perceber essa nossa real necessidade. Né? Porque nós, na verdade, podemos e temos condições de fazer esse reequilíbrio espiritual. Por mais que na casa nós recebamos todos os recursos, mas se nós não trabalharmos os nossos sentimentos, nós vamos tomar passe o ano todo. Mas o problema permanece, porque nós precisamos trabalhar na nossa casa, o nosso sentimento. Por isso nós falamos bastante no sentimento de amor. Tá? Aí Emmanuel, no livro Segue-me, ele diz o seguinte: não abuses, sobretudo, daqueles que te auxiliam. Não tomes o lugar do verdadeiramente necessitado, tão só porque os teus caprichos e melindres pessoais estejam feridos. Então ele está alertando a nós que se nós estamos equilibrados emocionalmente, estamos saudáveis, porque quando nós estamos saudáveis, nós vamos em busca do médico? Certamente que não. Nós só procuramos o médico quando realmente estamos necessitados. Porque aí nós não tomamos a vaga daquele mais necessitado que nós. Então é isso que Emmanuel está nos recomendando, para que nós realmente busquemos esse recurso quando nós não consigamos suplantar as nossas debilidades, sejam elas morais ou espirituais. Né? E todos os recursos provenientes do passe como objetivo, têm como objetivo ajudar as pessoas a se ajudarem, e jamais de criar muletas psicológicas ou de gerar dependência. Então, se nós estamos bem, né, nós podemos, só com o amparo e a assistência da equipe espiritual responsável pelas atividades da casa nesta manhã de domingo, já estamos recebendo essas energias revigorantes. Porque nós estamos diretamente interligados com a espiritualidade, pelos nossos centros de força localizados no nosso corpo perispiritual, como já dissemos. E nós recebemos esses influxos energéticos permanentemente, para que nós estejamos equilibrados espiritualmente. E para a Câmara de Passe nós iremos, se realmente nós não consigamos fazer esse alinhamento espiritual. Vê como ele está clareando a nossa mente para esse processo e esse recurso que nós às vezes usamos inadvertidamente. Todos os recursos provenientes. Não, aqui já vimos. Aí ele diz assim para nós, lá no livro Conduta Espírita, de André Luiz, através de André Luiz, lá no capítulo 28, recomenda-nos esclarecer os companheiros quanto à inconveniência da petição de paz todos os dias, sem necessidade real, para que esse gênero de auxílio não se transforme em mania. Porque aquele hábito que nós fazemos continuamente, quando nós tivermos que modificá-lo, nós sentimos nossa própria resistência. Então, por isso que ele está dizendo para nós, em Conduta Espírita, que nós temos que fazer esse trabalho conosco mesmo, para não criarmos esse tipo de comportamento. E aí nós vemos, essa imagem representa muito bem para nós esse alinhamento do nosso centro de força. Aqui nós já estamos recebendo essa energia, porque esses centros de força, eles funcionam 24 horas. Nós não podemos esquecer disso. Então o passe é essa transfusão de energia alterando o nosso campo celular. Se eu estou acometida de uma doença que já
meu corpo físico, ele vai fazer essa alteração no meu campo celular. Porque eu vou receber esse fulcro energético positivo através do centro de força e vai irradiar essas energias por cada plexo da minha constituição física e principalmente naquele órgão que está lisado, porque ele está devidamente interligado. Se der tempo, nós só temos 10 minutos. Se der tempo, nós vamos ver a imagem, como ele se reproduz. Se não der tempo, a gente continua numa outra oportunidade. Tá? Então, aí, lá em Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 12, intitulado Passe e Oração, André Luiz ele diz o seguinte: o passe como gênero de auxílio, invariavelmente aplicado sem qualquer contraindicação, tá? É sempre valioso no tratamento devido aos enfermos de toda a classe. Então, se eu estou fazendo um tratamento médico oficial da medicina tradicional, eu posso sim tomar o passe como um recurso que está complementando o meu tratamento e a eficácia será mais rápida, certamente. Né? E aí lá, ainda no capítulo 12, na mesma obra, ele está dizendo: o passe como gênero de auxílio invariavelmente aplicado. Tá, esse nós já repetimos, desculpe. Tá? Aí no livro Consolador, lá na questão 98, pergunta-se: nos processos de cura, como podemos compreender o passe? Então aqui ele está nos reportando, nós vamos dizer que nós já estamos acometidos de determinado doença. Como é que nós vamos entender? Veja bem, nós vimos lá que as duas ciências gêmeas, elas trabalham junto. Eu estou jogando essa ideia para que nós possamos fazer essa pesquisa. Tá? Emmanuel ele faz a comparação entre o passe e a transfusão de sangue, que renova as forças físicas de alguém debilitado, enquanto o passe é uma transfusão de energia. Veja bem, ele está fazendo aqui uma comparação para nós, para levar o nosso pensamento a essa compreensão. O passe é uma transfusão de energia em outro nível, um nível mais profundo, que é o nível fluídico, porque aqui nós vamos trazer essas energias captando do fluido universal. E o médium também, que ele tem a energia denominada magnética, que nós vimos lá no início, ele também produz esse benefício, porque ele doa a sua energia vital. Né? A diferença é que enquanto as energias físicas são limitadas, porque nós somos seres humanos, nós não estamos num patamar de evolução pleno, então a nossa energia também tem uma condição, de acordo com o nosso estágio de evolução espiritual. Por quê? E as energias psíquicas são ilimitadas, porque provém do reservatório ilimitado das forças espirituais. Por isso nós colocamos essa imagem aí do lado, que é esse manancial de bênção que jorra em nosso próprio benefício. Né? E aliando os dois, imagina o que pode ser produzido. Então o passe espírita, ele diz para nós aqui, ó, é prece, concentração e doação de amor. Por isso nós colocamos a titularidade como sublime doação, porque é o sentimento mais puro de amor que está se trabalhando naquele momento. Aí nós temos aqui as energias que fluem, é como essa corrente elétrica, e é realmente. Infelizmente nós não vemos, mas nós vemos de onde provém essa energia que ilumina para nós aqui. Nós não estamos vendo, mas ela existe, porque ela está trazendo o seu reflexo para nós. Mas existe uma causa que produz tudo isso, né? E é o que nós estamos vendo aqui nessa imagem. Igualmente aqui, a mão do passista produz essa energia. Essas energias é que realmente beneficiam. E esse é o remédio que nós dizemos, que o passe é remédio. Todo remédio só deve ser tomado quanto necessário, na dose certa, e até que se recupere a saúde, seja física ou espiritual. Se eu estou saudável, não preciso de médico. Se estivermos bem, o passe é dispensável. Se nós estamos equilibrados, se estamos bem, se não brigamos com ninguém,
Porque quando eu brigo com alguém, eu conflito com alguém, eu já desarmonizei meus centros de força, principalmente o cardíaco. Então eu tenho que realinhar. Sabemos que não nos encontramos em condições de conseguir os feitos e êxito de Jesus. Estamos muito longe. Né? Mas, interessado na paz e na renovação do próximo, é-nos lícito oferecer as possibilidades de que dispomos, na certeza de que nosso tentame não serão em vão. Nosso tempo corre. Aí nós dizemos, quanto tempo deve durar? Então, Chico, ele diz assim, que essa duração pode ser, não que a gente vai ficar ali fazendo o Pai Nosso, mas todos nós que fazemos o Pai Nosso sabemos o tempo que isso leva. Né? Então, aí o tempo, olha só, aí ele reafirma, conduzido pela intuição e pelo bom senso do médium, porque ele não está ali só para fazer o Pai Nosso, ele está ali para vibrar positivamente em benefício daquele irmão que está ali à disposição para o passe. E pelo bom senso ele vai saber o tempo necessário que isso vai levar diante desse trabalho que ele se dispõe a realizar. E aí nós vimos aqui também no livro dos médiuns, lá no capítulo 1, item 54, no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas que até hoje são insolúveis. Que nós consideramos insolúveis porque desconhecemos a nossa própria essência e a nossa própria capacidade de reparação. E eu coloquei aqui só para que a gente tenha ideia desse nosso potencial, que é as propriedades do perispírito. Todos nós temos perispírito. Todo ser encarnado, humano, tem o espírito, perispírito e corpo. Então nós somos essa trilogia. E a nossa essência perispiritual, ela detém todas essas propriedades e que nós subestimamos. Porque se nós tivéssemos a confiança e a certeza desse nosso potencial, nós não ficaríamos doentes, com certeza. Então olha só, a propriedade do perispírito, plasticidade, nós temos tempo de trabalhar esse tema, porque cada um deles se desdobra. A plasticidade, mas cada um pode buscar, né? Cada um de nós. Densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, não tem barreira que detém o perispírito. Perenidade, unicidade, tangibilidade, visibilidade. Nas obras básicas a gente encontra isso. Expansibilidade, capacidade refletora, bicorporeidade. Eurípides Barçanufo detinha essa capacidade de bicorporeidade. Sensibilidade global, sensibilidade magnética, olha aqui de novo, odor, né, porque ele capta temperatura. Isso é só um pouquinho das propriedades do perispírito. Isso para que a gente entenda e compreenda o potencial que nós somos dotados. Somos filhos de Deus. Não poderia ser diferente. Mas cabe a nós identificar em nós esses potenciais e trabalhar os nossos sentimentos. Então, nos que padecem enfermidades irreversíveis pela medicina oficial, porque chega um ponto, o médico diz para nós assim, nosso tempo já chegou, exatamente 10h15. Então ele diz assim para nós, não temos mais na medicina oficial da Terra o medicamento para esse tratamento, considerado irreversível, certo? Aí nós vamos buscar dentro das casas espíritas, geralmente assim. Então o passe produz efeito benéfico. Nós não estamos nem entrando na questão de tratamento espiritual, especificamente falando. Nós estamos enfocando o tratamento através do passe que nós tomamos todos os domingos, nesta casa. E em outras casas, logicamente. Muito os ajudando a suportar suas dores e contribuindo para tornar menos penoso o processo da desencarnação. Então, eu posso não ter a cura nessa busca, mas eu vou
ter o alívio das dores. Eu vou ter a compreensão, o entendimento e o processo menos doloroso da desencarnação. Vamos ver se eu consigo aqui a imagem que eu queria passar. Esse tema é bastante extenso, mas a gente só traz esse enfoque para que nós despertemos para a nossa essência maior, que é o ser. Olha aqui, quando nós irradiamos esse sentimento de amor, olha o que acontece. É isso que acontece. Só que como nós não vemos esse hálito mental produzido pelo sentimento de amor que nós desenvolvemos e expandimos naquilo que nós encontramos nas obras de André Luiz, que é o hálito mental, é o produto daquilo que nós pensamos, daquilo que nós desenvolvemos no nosso sentimento. Nós permutamos permanentemente esse sentimento. E é produzido por esse sentimento de amor. Não o amor na formatação que nós conhecemos, mas na essência maior desse sentimento. Então, esse é o produto do sentimento de amor. E aqui nós estamos vendo cada um do nosso centro de força, desde o coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico, que estão interligados e ramificados na nossa constituição física. E esse centro de força funciona 24 horas. Isso nós não podemos esquecer. Né? E olha só, nós interagimos, é isso que acontece. Nós interagimos espiritualmente nas nossas energias. Essa permuta é constante. Então é isso que nós queríamos chamar a nossa atenção na manhã de hoje, para que nós possamos realmente entender a nossa essência divina. Somos seres divinos, porque se o nosso Pai é Deus, Ele não criaria seres para sofrer. Somos filhos de Deus, somos seres divinos, portanto, com todas essas potencialidades, à nossa inteira disposição. E que essa paz e esse amor realmente se reproduza na nossa alma, no nosso coração, em todos os dias da nossa existência. Muito obrigada a todos e que a paz continue nos nossos corações.